Entrega é a palavra de Deus hoje para o seu coração. É a palavra de ordem de Deus para este dia. Entrega. Nós acabamos de ser edificados pela canção A Mão do Senhor, com a ministração de Paulo Rogério, que eu considero um dos maiores ministros de louvor do nosso país. E também a canção Entrega, do CD Entrega, do grupo Vineyard. Meu irmão, a palavra do Senhor, em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 9, nos fala de um rei chamado Amazias, que era rei de Judá. Naquela época o reino estava dividido entre Judá e Israel, e Israel estava desagradando muito a Deus naquele momento. Mas mesmo assim, Amazias, rei de Judá, contratou a peso de prata soldados de Israel para lhe auxiliarem em uma batalha. Atitude esta que foi condenada por Deus. E Deus disse àquele rei que ele tinha poder para dar vitória ao exército de Judá contra o seu inimigo, sem precisar dessa ajuda extra de Israel. E perplexo com essa exigência de Deus de que ele desfizesse aquela aliança, Amazias fez o seguinte questionamento: e os talentos de prata, as toneladas de prata que eu paguei para contratar esse exército? Como é que vai ficar? Eu vou perder isso? E Deus usou um profeta para dizer o seguinte para Amazias: muito mais tem o Senhor a te dar do que isso. Muito mais tem o Senhor a te dar do que isso que Ele está pedindo que você abra a mão. E eu quero ministrar essa palavra sobre o teu coração neste dia também. Muitas vezes nós temos que entregar a Deus. Temos que abrir mão daquilo que nós entendemos como homens que seria a solução de um problema. Muitas vezes uma solução carnal, uma solução que não vai agradar a Deus, como fez Amazias. Para que experimentemos então a provisão de Deus, a intervenção de Deus naquele assunto. Eu me lembro de uma pequena história, uma historieta, de uma criança que chegou desesperada, com as mãos presas num jarro, um jarro talvez de prata, de metal, e aquela criança chorava, dizendo que suas mãos estavam presas ali. E todos tentaram tirar, de repente jogavam algum produto, alguma coisa para tentar ver se a mão daquela criança saía. E ninguém conseguia tirar a mão daquela criança daquele jarro. Até que alguém percebeu que a mão dele estava tensa e que provavelmente ele estava segurando alguma coisa. E então lhe perguntou: você tem alguma coisa que você está segurando? Ah, é uma moeda minha que caiu aqui dentro. Então foi-lhe dada a seguinte orientação: abra a mão do que está aí. E quando ele abriu a mão e soltou a moeda, ele se libertou daquele jarro. Imediatamente o seu braço ficou livre, sua mão ficou livre. E eu quero dizer isso para você. Muitas vezes nós queremos que Deus haja nas nossas situações, nas situações da nossa vida, mas nós não queremos abrir mão das nossas opiniões, não queremos abrir mão dos nossos sentimentos. Às vezes é um ressentimento, é uma vingança, é um perdão que tinha que ser dado, mas nós não queremos abrir mão. E Deus está dizendo para você hoje: muito mais tenho eu a te dar do que isso que você está retendo. Muito mais eu tenho a te dar. De repente você está num relacionamento que não agrada a Deus. E você tem medo de abrir mão daquele relacionamento. Mas Deus está dizendo para você: muito mais tenho eu a te dar do que isso. Se você abrir mão disso, eu vou poder então colocar nas tuas mãos o que eu tenho para você. E hoje, Deus nos chama, Deus nos desafia a entregarmos as situações da nossa vida a Ele.
Oremos. Pai Santo, neste momento, abençoamos a vida de todos os nossos ouvintes. Todos aqueles, ó Deus, que estão sendo alcançados pela Radionet Ponte Alta, pelo programa Acorde para Deus, como aqueles que de alguma forma vão ser abençoados com essa palavra, com este tema deste dia. Eu te peço, Pai, por essa mãe aflita que precisa entregar o seu filho nas mãos do Senhor. Pela esposa aflita que precisa entregar esse marido que bebe ou que está nas drogas, que tem causado sofrimento à sua família, à sua vida. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão passando por situação difícil na sua vida financeira, nas suas economias domésticas, e que não sabem como resolver esse problema. Ó Deus, hoje, Pai, eu oro a Ti em favor deles. Porque neste momento é o momento da entrega. E eu sei, Pai, que muitos deles, neste exato momento agora, estão entregando a Ti pesos, cargas, situações que vêm se arrastando em suas vidas. Eles agora estão entregando a Ti, ó Deus, por meio desta oração que estamos fazendo juntos. Eu te peço, Pai, que todos aqueles que entregarem a Ti uma causa, uma situação, um problema neste dia, que possam receber em troca a paz, a orientação, a direção de Deus. Eu sei, Pai, que Tu podes falar-lhes de diversas maneiras. Tu podes usar alguém. Tu podes falar-lhes em sonhos. Tu podes colocar em suas mentes alguma ideia, alguma direção lá na sua mente, no seu coração. Eu sei que o Senhor pode fazer com que algum texto da Tua palavra cresça diante dos olhos deles e eles vejam ali a direção de Deus. Quem sou eu, ó Deus, para determinar a forma como Tu vais agir? Mas uma coisa eu sei, que todos aqueles que de todo o coração, que verdadeiramente fizerem uma entrega hoje, eles não vão ficar sem direção. Eles não vão ficar sem resposta. E eu os abençoo hoje, Pai. Em Teu nome, eu os abençoo. Eu os abençoo em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Gente, que Deus os abençoe. E eu espero vocês para o nosso próximo programa, onde Deus mais uma vez vai falar com você de uma maneira profunda, de uma maneira íntima. E fique agora com a canção Tapeceiro, composta pelo nosso irmão Estênio Botelho e gravada por João Alexandre. Essa canção vai te fazer enxergar que muitas coisas que você não entende isoladamente, quando Deus termina a obra, você percebe que Deus estava na direção, que Deus estava no controle de tudo que estava acontecendo. Que Deus te abençoe e te inspire, o Supremo Tapeceiro que está tecendo a história da sua vida, seja contigo e com a sua casa. Amém e amém. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro,